Estou bem, ainda posso fazer isso, disse Alexander. Eu não devia ter te perguntado nada. Solta disse calmamente enquanto levantava a mão e lançava um feitiço de cura básico, luz de cura. Ele não poderia usá-lo em si mesmo. Além disso, não precisava disso, pois seu parasita estava além desse feitiço. Isso é o suficiente como primeiros socorros, disse Solta enquanto usava seu poder elementar de luz para aumentar o efeito da luz de cura. Você não precisava fazer isso. Eu posso fazer isso assim que voltarmos ao castelo, disse Alexandre. Certo. Solta encolheu os ombros. Foi nessa hora que ele percebeu que havia duas pessoas olhando para eles. Solta sorriu enquanto colocava as duas mãos no bolso. Ele se aproximou dos dois enquanto os examinava. Giannis viu e Druin se encolheram quando viram Solta caminhando até eles. Eles inconscientemente deram um passo para trás. Eles estariam mentindo se não dissessem que estavam com medo. É natural, já que esse homem matou facilmente o homem misterioso. Solta sorriu interiormente. Este deve ser o lugar onde Alexander conheceu Giannis viu pela primeira vez. Deixe-os em paz, Solta. A voz de Alexander soou atrás dele. Solta olhou para Alexander antes de encolher os ombros. Ele se virou e foi embora. Os dois voaram para o céu e partiram. Giannis viu e Druin deram um suspiro de alívio depois de terem certeza de que os dois haviam partido. Suas pernas cederam e ambos caíram de joelhos. Somos os únicos que sobrevivemos, Druin murmurou. Sim, muitas coisas inesperadas aconteceram neste lugar. Acho que devemos encontrar uma maneira de sair deste lugar. Sugeriu Giannis viu. Sim, se não fosse por aquele homem loiro, teríamos morrido naquele último ataque, disse Druin. Aqueles dois são especialistas poderosos. Eu não sabia que havia especialistas como eles na Terra da Primavera. Eu sei, mas... O homem de antes não era um Demi. Ele é um monstro. Pelas ondas de energia, foi ele quem destruiu o deserto. Giannis viu murmurou em voz baixa. Eles mal evitaram a morte desta vez. Solta e Alexander pousaram em frente a um castelo. Haviam camadas de barreira cobrindo, impedindo qualquer um de entrar. Mesmo aqueles velhos especialistas no ranking herói e monstros em sua quinta evolução não seriam capazes de entrar com força. Alexander estava orgulhoso de sua criação anterior, mas não mostrava isso em seu rosto. Vamos. Apenas caminhe ao meu lado. As barreiras não vão nos bloquear, já que tenho a chave comigo. Apenas me siga e você ficará bem, disse Alexandre. Solta acenou com a cabeça em resposta sem dizer nada. Ele estava relembrando sua conversa com aquele homem misterioso. Aquele homem tinha algum tipo de poder que impulsionou seu ataque no último segundo. Isso até forçou Solta a usar sua forma de liberação e seus outros artefatos para combatê-lo. Ele perguntou a Saia sobre isso e a resposta dela foi poder emprestado. Então aquele homem estava realmente conectado ao grupo acima do corvo sem asas. As pessoas que usaram o sacrifício de sangue, um poder emprestado de seu mestre. Solta já apresentou um relatório aos campeões de Atena, então alguns dos esquadrões estariam vindo aqui para investigar este assunto. Não importa o que aconteça, não deveriam contar a ninguém que vieram dos campeões de Atena ou então essas pessoas não apareceriam mais nesta terra. Eles já eram cautelosos ao se esconderem profundamente no Salão das Planícies, então, uma vez que sentissem uma Terra Santos investigando, seriam forçados a se esconder por um tempo. Dessa forma, Solta não seria capaz de completar sua missão em cadeia. Chegamos, disse Alexander. Solta voltou à realidade. Ele percebeu que já estavam dentro do castelo. Eles estavam no subterrâneo, onde várias runas brilhavam nas paredes e no teto. Eu vou começar. Alexander ficou na frente do altar. Ele pressionou as duas mãos no peito. Solta simplesmente ficou de lado e observou tudo. Ele seria capaz de terminar esta missão logo após Alexander assumir o controle do reino dos múltiplos elementos. Depois de meia hora, o chão tremeu fortemente. Não, todo o reino estava tremendo. Os monstros foram despertados pelo terremoto repentino. Afinal, a escala desta vez não era apenas uma única região como deserto ou floresta.
O terremoto abrangeu tudo neste reino. Assim, todos os monstros que vivem neste mundo foram alertados. Uma grande quantidade de energia explodiu do altar engolindo o corpo de Alexander. Alexander! Souta se levantou de seu assento. Ele não se aproximou descuidadamente do campo de energia. Ele simplesmente reuniu sua energia para se preparar caso ocorresse um acidente. Não se preocupe, estou bem. Basta entrar nesse campo de energia e você me encontrará. A voz de Alexander ecoou na área. Ao mesmo tempo, Souta ouviu uma notificação familiar em sua mente. Isso causou um sorriso em seu rosto. Jim, parabéns por completar a missão Moína Antiga. Você ganhou 10 milhões pontos de experiência, 20 pontos de atributos livre, 8 pontos de habilidade e formação de runas de 5 elementos. Souta encolheu os ombros e caminhou em direção à luz branca. No momento seguinte, se viu em um espaço muito grande. O chão parecia água, o céu parecia infinito e não havia limites. As partículas elementares aqui eram altas. Parece que ele estava em um ambiente especial. O que é esse lugar? Souta perguntou enquanto olhava ao redor. Ele encontrou uma pequena casa e caminhou em direção a ela. Alexander saiu dessa casa. Este é o núcleo do reino dos múltiplos elementos, a origem deste mundo. Este era meu alvo desde o início. Alexander explicou. Então você será capaz de controlar qualquer coisa neste reino? Souta perguntou curioso. Na verdade, não. Eu tenho acesso ao controle adequado ao meu nível de poder. Aqueles além do meu nível atual, eu não tenho controle sobre isso. Afinal, sou apenas um mortal. Não sou um deus. Alexander explicou. Entendo, Souta assentiu. Nesse momento, ele observou Alexander e descobriu que já havia recuperado as forças. Não, parece que ele estava mais forte do que antes. Este lugar é adequado para treinamento. Você pode ficar aqui por um tempo, se quiser, disse Alexander. Eu posso sentir. As partículas elementais estão altas. Parece que estou em um ambiente especial. Souta sorriu. Apenas me informe quando chegar a hora de você partir. Ainda tenho algo para fazer. Alexander disse antes de voltar para casa. Souta olhou para as costas de Alexander até que ele desapareceu. Então, deu uma boa olhada ao seu redor. Este era um bom lugar para alcançar o 6º estágio da circulação de escuridão divina. Como é possível este lugar existir? Assim como eu disse, este reino está conectado a Imperium. Lembra do túnel de antes? Atuou como uma ponte, por isso é considerado parte de Imperium. Além disso, existem várias formações de artefatos de alto grau na área que tornam isso possível. Provavelmente, grau escuro ou até superior. Isso sem dúvida foi criado por um deus poderoso que estava no topo. Saia disse séria. Ela tinha certeza de que nem ela seria capaz de construir algo assim. Necessitava de vários domínios em todos os tipos de classes. A formação de runas, formação de barreiras e todos os tipos de formações elementais foram construídas com perfeição. Mas tudo isso não era o suficiente. Precisava do apoio de vários artefatos de alto nível e núcleos de energia. Conectar-se ao espaço de Imperium era algo difícil de se fazer. Provavelmente, vários corpos de deuses foram sacrificados para construir todo o campo. Quem é esse Alexander e como ele sabe tantos segredos sobre este lugar? Saia voltou sua atenção para a pequena casa onde Alexander reside. Aquele cara, Souta sorriu e balançou a cabeça. Ele não poderia dizer que Alexander se tornaria uma potência de alto nível no futuro. Agora, seu elemento escuridão estava perto do limite da força elemental. Mais cedo ou mais tarde, ele seria capaz de alcançar a integração elemental com esse elemento. Seria um problema se seu elemento luz ficasse preso na força elemental. Afinal, ele não seria capaz de usar condução elemental dupla se seus elementos tivessem níveis diferentes. Para usar, ambos os elementos devem ter o mesmo nível. Então, se ele quisesse usar condução elemental, ele só seria capaz de usá-lo com um elemento de cada vez.
escuridão e depois mudar para luz depois de esgotar sua força elemental. Ter mais afinidade elemental dá a uma pessoa uma enorme vantagem, isto é, se essa pessoa conseguir dominar todos os elementos. Se não, isso só se tornaria um fardo. Souta até se perguntou como diabos Alexander treinou seus 7 elementos. Deixa pra lá, vou começar meu treinamento.